Hi everyone, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai ver como normalmente nós expressamos a present tense, ou seja, o tempo presente em inglês, utilizando para isso a interpretação textual de uma letra de música, ok? Então, lá na primeira questão, eu separei para vocês uma música do cantor e compositor americano Bruno Mars, intitulada Just the Way You Are. Então, só como uma primeira reflexão para a aula de hoje, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: com base no título dessa canção, a gente consegue inferir o conteúdo da letra dela ou das lyrics? Sim ou não? O que vocês acham? E caso vocês queiram assistir o videoclipe dessa música, que também dialoga bastante com a letra, basta clicar nesse ícone que eu coloquei aqui à direita da atividade, ok? E lá na questão número 2, eu pergunto o seguinte: como que o eu lírico descreve a pessoa amada? Sendo que se trata de uma declaração de amor, essa música. Então, primeiramente, ele afirma sobre a mulher amada que she's so beautiful. Então, beautiful, de forma isolada, a gente pode traduzir como linda. E o so funciona como um intensifier, ou intensificador. Como que ficaria a tradução? Ela é tão linda. E logo a seguir ele se refere diretamente a essa mulher amada, dizendo que you're amazing. Então, você é incrível. Na número 3, eu gostaria que vocês observassem os verbos grifados em amarelo e selecionassem a opção correta dentre a letra A e a letra B. Então, o que esses verbos em amarelo expressam? No caso, fatos e ações habituais. E a gente vai ver mais adiante de que forma, com que estruturas. Número 4. Identifique duas expressões que também indicam o tempo verbal, ou verb tense, predominante na canção. Então, quais expressões na letra dessa música que indicam fatos e ações habituais, ou seja, recorrentes, que são feitas de forma repetida, no dia a dia, de forma habitual? A primeira delas é everyday, ou seja, todo dia. E a segunda delas é every time, que significa toda vez. Na atividade seguinte, eu resumi para vocês, nessas duas tabelinhas, as formas ou as estruturas que a gente utiliza para expressar ações recorrentes no presente, como a gente já viu duas questões atrás, na affirmative ou afirmativa, na negativa e na interrogative, que é a interrogativa. Então, como vocês podem ler na tabelinha, como que a gente expressa o presente? Utilizando o verbo principal na forma original dele, ou seja, sem flexão, no infinitivo, só que sem a preposição to antes, ok? Então, como que a gente expressa uma ação habitual utilizando para isso a primeira pessoa do singular, ou I? Que exemplo disso que a gente tem na canção? Quando ele diz I tell her every day. Tell, de forma isolada, significa dizer. Então, eu digo para quem? Her, para ela, todos os dias. Quando ele diz também I compliment her. Esse compliment significa elogiar. Então, eu a elogio. Ele também afirma I say, ou seja, eu digo. When I see your face. Então, quando eu vejo o seu rosto. E, finalmente, I think, ou seja, eu acho.
que exemplos que a gente tem na música com a segunda pessoa do singular, que é you, você. You know, você sabe. Já utilizando a primeira pessoa do plural, se eu quisesse afirmar, por exemplo, que nós amamos essa música, como que ficaria? We love this song, ok? E utilizando a terceira pessoa do plural, que é o they, como que eu afirmaria que eles ou elas estudam todos os dias? They study English every day. Então, eles estudam inglês todos os dias. Que pronomes que são os diferentões, ou seja, que tem uma forma que é flexionada, diferente de todos os outros? O he, ele, she, ela ou it, que a gente utiliza para se referir a algo, alguma coisa. No presente, normalmente, quando o sujeito da frase é um desses três pronomes, he, she ou it, o que a gente acrescenta ao verbo? A letra S. E que exemplos dessa estrutura que a gente encontra na letra da música? Primeiramente, fall, que de forma isolada significa cair. Se a gente acrescenta o S, como que fica? Falls. No verbo ask, perguntar. Se a gente acrescenta o S, qual o resultado? Asks. O verbo stop, parar. Com a letra S acrescida, vira stops. Stare, encarar ou observar. Acrescido do S vira stares. E hate, odiar. Acrescido da letra S vira hates. Já em verbos que terminam em SS, X, CH, SH ou O, a gente acrescenta o sufixo ES. Por exemplo, se eu quiser afirmar que ele beija, kiss. O que a gente acrescenta a esse verbo? ES. Como que fica? He kisses. Então, ele beija. Ela procura. Procurar, de forma isolada, é search. Se a gente acrescenta o ES, como que fica? She searches. Então, ela procura. E quando o verbo termina numa consoante seguida de Y, o que a gente faz? Remove a letra Y e acrescenta o sufixo ou a terminação IES. Por exemplo, o verbo study termina em Y e antes do Y a gente tem a consoante D. Então, como que eu expresso uma ação presente relacionada a uma dessas três pessoas? Por exemplo, ele. Como que eu digo que ele estuda? A gente remove o Y e acrescenta o IES no lugar. Como que fica? He studies. Ok? E que exemplos dessas estruturas que a gente encontra na música, na terceira pessoa do singular? O eu lírico afirma que her hair falls perfectly. Então, o que cai perfeitamente? O cabelo dela, da pessoa amada. Ele também afirma, she asks me. Então, quem pergunta para mim? She, ela. Outro exemplo. The whole world stops and stares. O que para e observa? O mundo inteiro, the whole world. E quando que isso acontece? No verso anterior ele explica. When you smile. Então, quando você sorri, sempre que você sorri.
E ele também afirma que she hates. O que ela odeia? Lá no início do verbo a gente tem a resposta. Her laugh. Então, a risada dela. Mas o que ele acha da risada dela? Her laugh. Logo depois ele afirma, I think it's so sexy. Então, eu acho que é muito sexy. E como que a gente expressa ações no presente na forma negativa? Normalmente a gente utiliza o sujeito, seguido do verbo auxiliar do, com a partícula negativa not, formando a expressão do not, com o verbo novamente no infinitivo, ou seja, na forma original dele, sem flexão. Juntando os dois, o do com o not, a gente tem uma expressão um pouquinho mais informal que é don't. Qual que vai ser, novamente, a exceção para essa regra? Sempre que o sujeito da frase for he, ele, she, ela ou it, que é utilizado para se referir a coisas ou animais, no lugar do do not, a gente vai usar o does not. E no lugar do don't, o doesn't, ok? Qual exemplo que a gente pode retirar da letra da música? She doesn't see what I see. Então, ela não enxerga ou não vê aquilo que eu vejo. Por que a gente usa o doesn't nesse exemplo e não o don't? Porque o sujeito da frase é ela, she. Ok? E na interrogativa? Antes do sujeito da frase, a gente vai acrescentar o do, o verbo auxiliar, que no caso só vai estar lá para indicar que se trata de uma pergunta ou de uma interrogativa. Ou se o sujeito da frase for he, she ou it, o does. E a gente tem algum exemplo de pergunta no presente na forma interrogativa na música? Sim. Quando essa mulher que o eu lírico descreve pergunta, do I look okay? O que ela quer perguntar com isso? Eu pareço ok? A minha aparência tá ok? Tá mais ou menos? Right? E o que a questão número 6 diz? O present continuous, ou presente contínuo, em português, por sua vez, é usado para expressar ações que estão acontecendo no momento da fala ou ocorrendo na atualidade. E por que a gente chama esse tempo verbal de presente contínuo? Porque ele se refere a uma ação contínua, ou seja, em progresso, que está acontecendo nesse momento. E que estrutura que a gente utiliza para expressar esse tipo de ação? O sujeito, ou a pessoa, seguido do verbo to be, ser ou estar, com o verbo principal acrescido de ing. Por exemplo, se eu quero afirmar que ele está cantando nesse exato momento, é uma ação que está ocorrendo agora, uma ação em progresso. Como que a gente afirma isso? He is singing, ok? Tendo isso em mente, eu gostaria que vocês retirassem da letra da canção 2 exemplos de construções que indiquem ações contínuas no presente, ok? Bom, e o primeiro exemplo que a gente encontra na letra da música é Her eyes make the stars look like they're not shining. Que estrutura no presente contínuo que a gente encontra? They're not shining. Então, they, elas quem? The stars, as estrelas. O verbo shine, na forma original ou infinitiva dele, significa o quê? Brilhar. Se a gente acrescenta o ing, como que fica a tradução? Brilhando, nesse exato momento. O not indica uma negativa. Então, como que ficaria a tradução da frase? Her eyes, ou seja, os olhos dela, make the stars, então fazem as estrelas, look like, parecerem, they're not shining, então
parecerem que elas não estão brilhando, ok? Segundo exemplo, quando o eu lírico afirma, if perfect what you're searching for, then just stay the same. A quem que ele se refere com o pronome you? Você. Ele se refere diretamente à pessoa amada. Você está fazendo o quê? Search for, de forma isolada, significa procurar. Então, novamente, acrescentando a terminação ing a esse verbo, como que fica a tradução? Procurando. Searching for. Tradução da frase. If perfect, ou seja, se é a perfeição que você está procurando, then just stay the same. Stay significa continuar. Então continue da mesma forma, do mesmo modo, ok? Questão final, número 7, que é de interpretação textual, bem no estilo Enem. Letras de música abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção Just the Way You Are, por exemplo, permite conhecer o relato de um eu lírico que. Então, o que o eu lírico expressa ao longo das lyrics dessa song? Letra A. Gostaria que sua amada se esforçasse mais para se encaixar em determinados padrões de beleza. Então, a letra A a gente corta, né? Ele afirma justamente o contrário. Se é a perfeição que você procura, então continue da mesma forma. E ao longo da letra também ele vai reforçando os traços físicos que ele gosta nela. Letra B. Sente-se atraído por sua companheira, uma vez que ela se encaixa em padrões eurocêntricos de beleza. Então, por que a letra B está errada? Porque, de fato, ele afirma que se sente atraído por ela, mas em momento algum ele faz referência a padrões de beleza da Europa, ok? Não há nenhuma referência a isso na letra da música. Letra C. Tem uma namorada com elevada autoestima. Por que a letra C não está correta? Porque ele afirma justamente o contrário, que ela não acredita quando ele afirma o quão linda ela é. Letra D. Critica padrões de beleza impostos pela grande mídia. Por que a letra D está errada? Porque em momento algum a letra da música adquire esse caráter de denúncia a padrões de beleza presentes em revistas ou em vídeos da grande mídia, não há nada disso. E letra E, reforça o quão apaixonado é por cada traço físico de sua amada, independente do que ela pensa sobre sua própria aparência. Então, sim, a letra E é a letra correta, tanto que o próprio título da música já indica isso, Just the Way You Are, exatamente do jeito que você é, ok? So, folks, for today, that's it. See you next class. Espero que vocês tenham gostado. E se ficar qualquer dúvida, por favor, comentem lá no nosso grupo do Facebook, ok? Bye, bye.